convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente à cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os seu respeito. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou tronos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. De Nossa Senhora da Assunção, mais uma vez nós, como Igreja Católica, nos voltamos para o grande mistério, a presença de Maria Santíssima no meio do povo de Deus, a sua eleição por parte de Deus e de sua missão que vai ser planificada com a Assunção para ficar ao lado do Pai, ao lado de Deus. Nós podemos, dentro dessa festa, pensar diversas coisas sobre a pessoa de Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Nós sabemos que muitas vezes existem ensinamentos errados e contrários à figura de Maria Santíssima. Então nós também estamos dentro do ano da fé. O Papa Bento, quando falou sobre a importância do ano da fé, era um ano mais voltado para as pessoas que participavam da igreja, porque ele dizia que era importante que os cristãos aprofundassem a sua fé e a sua catequese. Como nós participamos da igreja, temos necessidade sim de aprofundar as razões, os motivos da nossa fé, inclusive algo que pode parecer tão simples, tão desnecessário de explicações, que é esse amor que nós temos à Virgem Maria. Mas como infelizmente ainda existem pessoas que vêm na igreja e depois saem da igreja, vão participar de outros cultos que não são os cultos católicos e se afastam da igreja, é claro então que nós precisamos meditar e se voltar para algumas coisas básicas da nossa fé. É claro que a Igreja Católica possui grandes riquezas que vêm desde a tradição primitiva da Igreja. Como nós guardamos, por graça de Deus, ainda hoje, o mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia é uma grande graça, e os outros sacramentos também que nós guardamos, da graça de Deus no seio da Igreja, para que a Igreja possa continuar a missão do Filho de Deus no mundo. Mas também, dentre tantas riquezas que nós temos este amor
profundo, ou que deveria ser mais profundo ainda, pela mãe de Jesus Cristo, pela mãe de Deus. Uma outra vez eu já tenho dito que os nossos irmãos ortodoxos, a igreja teve, infelizmente, uma primeira divisão, mais ou menos, pelo ano 1000, foi dividida a igreja no Oriente e a igreja no Ocidente, e essa igreja ortodoxa, e nem sempre os ortodoxos que estão por aqui estão de fato ligados à igreja oriental, porque os patriarcados têm relações com o Vaticano. Não é assim que a igreja oriental apareça por aqui e faça de qualquer jeito, de qualquer maneira. Inclusive nós temos um rito oriental dentro da arquidiocese, que é a igreja do Líbano. Aquela igreja é um rito oriental meunita e tem relações diretas com o Vaticano. A presença daquela igreja na arquidiocese é com a especificação, com a permissão específica do Vaticano. Não é assim que a igreja oriental aparece assim de qualquer maneira. Mas é dito que os orientais têm mais devoção a Nossa Senhora do que nós católicos. É estranho isto. Também se diz que os textos de Lutero, existiam textos de Lutero na Reforma Protestante que honrava Maria Santíssima. Depois é que veio um ramo assim, muito azedo, criticando Nossa Senhora. Inclusive, existem até em igrejas protestantes, igrejas reformadas, lá na Alemanha, que é o berço da Reforma Protestante, imagens das pessoas ilustres deles. Eles não chamam de santos, mas tem lá os personagens que fizeram parte da história da igreja evangélica, estão lá com tudo com imagem dentro da igreja reformada. Às vezes também nós temos esse ramo muito contrário no Brasil a imagens, mas os protestantes lá do lado da Alemanha, onde veio a Reforma Protestante, estão lá com imagens deles dentro das próprias igrejas. Mas a gente olhando assim para a figura de Maria, nós podemos pensar exatamente em tantos e tantos textos que falam da importância de Nossa Senhora dentro do plano de salvação, como foi esse texto que nós escutamos, o Apocalipse, que diz que uma mulher que enfrenta o dragão protege o filho, e que naquela sua manifestação se escuta uma voz forte do céu manifestando o poder de Deus. Então é interessante que ao lado dessa personagem que representa Maria Santíssima, essa voz forte de Deus se faça ouvir. Então nós temos claramente dentro do texto do Apocalipse, na manifestação do Filho de Deus, essa mulher coroada de sol, de estrelas e com a lua. Nós temos também esse texto magnífico que nós escutamos hoje, que Nossa Senhora profetiza: todas as gerações haverão de me chamar de bendita. Está aqui no texto do Evangelho, que todas as gerações haverão de chamar, inclusive a nossa geração, Nossa Senhora de bem-aventurada. Tem algo muito maravilhoso dentro do texto que nós escutamos, entre tantas coisas que eu escolhi para a gente orar. Quando Maria chegou, Isabel reconheceu que era mãe do seu Senhor. A palavra Senhor era dirigida apenas a Deus, não era dirigida ao homem, por mais santo que fosse. Então, quando Isabel diz que ela é a mãe do seu Senhor, ela tem uma revelação muito particular, que Nossa Senhora tem no seu seio o Filho de Deus, que é o seu Senhor, que é Deus. Então esse mistério que se revela para Isabel, pela visita de Nossa Senhora, é um mistério grandioso. Então nós temos a afirmação: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ora, a visita de Nossa Senhora a Isabel, Nossa Senhora leva para Isabel o seu Filho Jesus Cristo.
Não que nós, na nossa devoção, no nosso amor à Maria Santíssima, paremos em Nossa Senhora, mas sabemos que ela nos traz de uma forma mais velha, mais profunda, carinhosa, para que nós possamos também acolher do mesmo modo o seu Filho. Ela traz para nós o seu Filho. Então Maria Santíssima é aquela que apresenta também para nós o seu Filho. E todas as pessoas que amam Jesus Cristo devem esse amor a Maria Santíssima. Porque se não fosse Maria Santíssima, o seu Filho não teria vindo ao mundo. Se não fosse Maria Santíssima, o Filho de Deus não teria vindo ao mundo. Então nós devemos a Maria Santíssima, ao seu sim, poder acolher no meio da humanidade o Filho de Deus. Temos também, então, que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, a presença de Maria, que nos traz o seu Filho, nos enche do Espírito Santo, nos enche do seu... Queremos ser cheios do Espírito Santo, Maria nos ajuda a sermos cheios, então, do Espírito de Deus. Se nós temos devoção também ao Espírito Santo, ao mistério de Pentecostes, Nossa Senhora nos faz viver Pentecostes na nossa vida. Então está profundamente atrapalhado uma igreja que possa ter devoção ao Pentecostes, uma igreja pentecostal que não tenha abertura a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, tanto no mistério do dia de Pentecostes, estando com discípulos e tantos outros momentos, ela nos abre o coração para sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, nós podemos pensar e refletir, é ser cheio de tanta coisa boa, só de coisas boas, de paz e de alegria, dos frutos do Espírito Santo. O que nós precisamos aprender com a Virgem Maria também é esta vida que tem abertura para a ação do Espírito Santo, porque ela, como esposa do Espírito de Deus, ela, como esposa do Espírito Santo, que se abriu o seu ventre, o seu coração para o plano de Deus, para trazer ao mundo o Filho de Deus, ela sabe mais do que nunca que seja trilhar os caminhos de Deus para poder acolher o Espírito Santo. Então, Isabel aqui também é o modelo de todos nós, como nós devemos nos comportar em relação a Maria Santíssima, para acolher a sua visita, para que possamos também ser cheios do Espírito Santo. Então nós temos diversos textos bíblicos que vão apontando para a figura de Nossa Senhora. Basta ver o texto de Gênesis logo ao início: tua mulher pisará a tua cabeça, pisará a cabeça da serpente. Nós temos isso ao final das Escrituras, como nós estudamos hoje no Apocalipse. Nós temos as bodas de Caná, a afirmação de Nossa Senhora intercedendo lá diante de Jesus Cristo pelas necessidades daquele casal que representa a humanidade nova. Então, os textos dos evangelhos vão nos apresentando Maria, mas é claro, os textos dos evangelhos nos falam um pouco de Nossa Senhora, porque os textos dos evangelhos, tantas vezes a igreja ensina isso, que não quer ser uma biografia de Nosso Senhor. Se os evangelhos fossem uma biografia do Cristo, teria lá como foi que ele viveu o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, até a hora da sua morte. Os evangelhos não têm interesse de ser um escrito sobre todos os anos do Senhor, mas para nos comunicar aquilo que é importante para a nossa salvação e que é necessário para a nossa salvação. Diz mesmo o texto de São João que muitos outros milagres nosso Senhor realizou, mas que não estão naquele livro. E se fosse escrever todos os milagres que o Senhor tinha feito, os livros do mundo não caberiam. Como depois também nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos afirmações de São Paulo, dizendo palavras que o Cristo disse que nós não temos no Evangelho.
Então, o mistério do Cristo foi muito mais além daquilo que aqui está escrito nos textos sagrados. Mas aquilo que está escrito tem importância, tem peso, tem significado e tem valor para aquelas pessoas que desejam de fato alcançar o reino dos céus, possam ser orientadas. Então, quando nós temos nas bodas de Caná, Nossa Senhora claramente intercedendo a Jesus Cristo por aquele casal de noivos, ali está dizendo tudo sobre o papel de Nossa Senhora em relação à igreja e às nossas vidas. Às vezes o filho não quer fazer, mas o filho não nega. Tantas vezes a gente diz isso, o pedido de mãe. Nosso Senhor não nega o pedido da sua mãe a favor de cada um de nós. Mas nós temos uma passagem também muito especial sobre a importância do papel da Virgem, que é no momento do Calvário. O Calvário tem afirmações belíssimas sobre Nossa Senhora. Por exemplo, São João, Nossa Senhora estava de pé ao lado da cruz. Essa postura de Nossa Senhora, estar de pé diante da morte do seu filho, diz sobre ela não estar desesperada, diz sobre a fortaleza que Nossa Senhora tinha dentro de si, de Deus. Diz dela não estar desesperada, de estar levando também ao lado do seu filho aquela cruz. Então, quando o texto do Evangelho apresenta Nossa Senhora de pé ao lado da cruz do seu filho, nos ensina muito para nossas vidas, porque quantas vezes o sofrimento ou a nossa cruz pesa e a gente pensa em desmoronar, e a gente pensa em sucumbir, em cair, e de repente Nossa Senhora se mantendo firme de pé diante da cruz do seu filho, ela convida também a todos nós, diante dos calvários da vida, a seguir seu exemplo. Mas no Calvário nós temos algo muito particular. É dito que na hora da morte de uma pessoa, se a pessoa faz um pedido ou tem uma vontade, são vontades muito sagradas que nós temos que respeitar. Na hora da morte do Filho de Deus, ele dizia para o discípulo amado, confiou ao discípulo amado. É engraçado que nosso Senhor poderia ter confiado a um outro discípulo. Foi o discípulo que ficou até no final da cruz, que os outros tinham tirado, vamos dizer, tinham fugido, não suportaram aquele sofrimento. Foi o discípulo que permaneceu ali ao lado de nosso Senhor. E o texto nos diz que era o discípulo amado. Para o discípulo amado, nosso Senhor diz: eis aí a tua mãe. E para a sua mãe, ele diz: eis aí o teu filho. Naquele momento tão específico, de tanta dor, tão especial, na hora do teste, ele nos deu para a igreja a sua mãe. Ele compartilhou conosco a sua mãe. Se Cristo tinha compartilhado conosco tantos ensinamentos do amor do seu Pai, ele também não reservou para nós o próprio amor de mãe. Então nós precisamos entender, olhar e perceber aquilo que o Evangelho de São João nos diz sobre a maternidade de Nossa Senhora para todos nós. Ela é a nossa mãe e que nós devemos levar para a nossa casa. Infelizmente, todos nós temos necessidade de fato de Nossa Senhora e se fica ensinando para os evangélicos que não precisa ter esse amor Nossa Senhora, e os evangélicos acabam tendo uma carência de Nossa Senhora. Porque por mais que se fale contra, diga A ou B sobre Maria Santíssima, o que se percebe é que os evangélicos acabam tendo uma carência profunda de Nossa Senhora. Porque se no plano de Deus, Deus colocou Maria Santíssima para ser a mãe da igreja e a mãe dos seus discípulos, é porque Deus sabia que nós tínhamos carência, necessidade de Maria como mãe. E se nós deixamos isso de lado, é claro que fica um buraco
que só pode ser resolvido com a presença de Nossa Senhora. Então, a gente vai vendo certas situações de evangélicos que o pastor permite, o pastor isso, o pastor aquilo, como vocês viram pela passagem do Papa Francisco, que estava lá o evangélico com a imagem de Nossa Senhora escondida lá no guarda-roupa, e quantos nessa situação, como também carentes da Eucaristia. Não queria falar aqui da Eucaristia, porque o meu tema aqui é sobre Maria Santíssima, mas a gente percebe também a carência dos evangélicos da Eucaristia, como nós temos dentro da Igreja Católica. Então o pessoal fica falando contra, mas depois fica sentindo falta. Então, São João levou Maria Santíssima para sua casa. Nós não temos essa situação do que aconteceu com Maria Santíssima após a morte do Cristo. Temos o registro que ela foi também para o cenáculo, está em oração com os discípulos. Mas depois nós não temos mais as tradições escritas sobre o que aconteceu com a Virgem. Mas é claro que nós entendemos que a comunidade primitiva cristã tinha um grande respeito a Maria Santíssima, um grande cuidado com a Virgem Maria. Basta a gente ver dentro das nossas relações humanas aqui, quando a gente tem uma pessoa que a gente quer muito bem e que fica isolada na vida, não tem nem mais marido, não tem mais filho, fica uma viúva e não tem mais filho, como nós na comunidade ficamos preocupados de dar atenção àquela pessoa, como aquela pessoa precisa do nosso carinho para suportar a situação de solidão. Quantas situações aqui no bairro como essa? Então a comunidade cristã, com certeza, vendo aquela nova etapa da Virgem sem o seu filho, procurou chegar mais perto de Nossa Senhora, tendo cuidado com a Virgem Maria. São João então deve ter se desmanchado de cuidados com a Virgem, com a responsabilidade que o Mestre deu para ela. Também nós temos o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, como também o Evangelho de Mateus, que nos guardam tradições mais sobre a infância do Mestre. Nós temos dentro dos Evangelhos narrativas que falam da Virgem Maria, que aquelas narrativas só podem ser conhecidas se de fato as pessoas que viveram aquele momento narraram para os discípulos de alguma maneira. Então, quando nós nos deparamos com a narrativa da visitação de Nossa Senhora e do Magnificat, com certeza São Lucas teve uma fonte muito próxima destas informações que estão ligadas à Virgem Maria, que são memórias como que da Virgem Maria da sua vida, como por exemplo a Anunciação. Quem é que poderia saber o que aconteceu com a Virgem Maria na hora que o anjo lhe apareceu? O que foi que o anjo lhe disse? Se não fosse a própria Virgem Maria que tivesse testemunhado para uma pessoa e essa notícia tivesse chegado aos discípulos, ou se essa notícia foi comunicada de viva voz pela Virgem Maria para os evangelistas. Então nós também podemos dizer que nos evangelhos nós temos a voz de Nossa Senhora que ressoa nos evangelhos. Nós temos aqui testemunhos que são diretos da Virgem Maria, como é o caso específico dessa visitação e do Magnífico que estudamos hoje. Então, gente, quando nós temos esse carinho à Nossa Senhora, essa devoção à Virgem Maria, não é nada errado, não está nada contra a palavra de Deus, não está contra o plano de Deus, está inserido dentro daquilo que Deus quis para o seu povo. Agora é claro, dentro daquilo que nós temos dentro da revelação, porque também nós não podemos colocar Nossa Senhora no lugar de Deus. Este
não é o ensino da igreja. A igreja não ensina que nós devemos cultuar Nossa Senhora como a Deus, apesar do Padre Pio ter tido uma visão de Nossa Senhora e disse o seguinte: se eu não soubesse quem de fato Nossa Senhora é, eu a teria tomado como a Deus, para dizer da beleza que transcende, que resplandece da sua pessoa. Mas a igreja não ensina em lugar nenhum que Nossa Senhora é deusa e que nós devemos ter no lugar de Jesus Cristo e da Santíssima Trindade. Ela está no seio particular do plano da piedade e que nós devemos, pelos sábios planos de Deus, acolher esses planos do Senhor. E graças a Deus, que Deus quis para nós uma mãe dentro da nossa vida de fé. Conheço tantas e tantas pessoas, que vocês também devem conhecer as situações. Pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que caíram na vida de pecado, e a última ligação que ainda tem muitas vezes com Deus é a devoção à Virgem Maria. E nós vemos então como Nossa Senhora tem uma força, tem um poder para de fato nos arrastar de volta para os caminhos do Senhor. Eu aprendi, tenho muita confiança nesse ensino, foi de um padre salesiano, Padre Almeida, que confessou, não sei se está confessando, na igreja de Fátima. Quando ele era jovem, ele fez o seguinte ensinamento: se por acaso eu me afastar de Deus, e Deus o permita, se eu rezar pelo menos 3 Ave Marias ao dia, essas 3 Ave Marias oferecidas à Virgem têm o poder e a força de me trazer de volta para o Senhor de Deus. É claro que não queremos reduzir a nossa oração a esta situação, mas uma outra vez as pessoas acabam até perdendo o espírito de oração. E não custa a ninguém rezar pelo menos 3 Ave Marias com fé, para que o Senhor possa reconduzi-las ao seio do Pai. Então, que nessa festa da Assunção, que Maria Santíssima subir aos céus em corpo e alma, que Nossa Senhora dos céus, diante de Deus, possa continuar suas orações por cada um de nós, pelas nossas famílias, pela nossa paróquia, para que todo mundo possa reconhecer o seu Filho como Senhor e que o mundo inteiro possa ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.